Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre como você pode usar histórias para vender mais, ou seja, como você encaixa a sua história, como você encaixa a história do seu negócio, como você encaixa qualquer tipo de história para que você possa vender mais. Mais uma vez, num cenário improvisado, enquanto a nossa sala de podcast ela está em processo de construção, né? Tá linda, vai ficar linda, então a gente vai trazer um material de mais qualidade para vocês, com uma imagem melhor, com uma qualidade de som melhor. Por enquanto, a gente está nesse espaço improvisado, porque a antiga sala de podcast ela foi desmontada, mas em breve a gente vai estar com uma sala top e vai causar um bom impacto nos seus olhos e vai dar muita vontade de estar aqui toda semana com a gente. Não esqueça de curtir, comentar, interagir para que você possa receber vídeo novo, né? Quando sair aqui no canal, o anúncio de quando sair, toda terça-feira, às 20h30, a gente posta um podcast aqui, um capítulo, um episódio falando sobre vendas, estruturação comercial, processos comerciais, para ajudar você a se tornar faixa preta no comercial, para elevar o nível da sua faixa, para que você possa tornar uma operação mais forte. Você sabe, né? O coração de qualquer empresa é o comercial. Sem comercial forte não existe negócio forte. E é claro que aquela frase que a gente sempre fala que você não precisa de mais marketing. Você precisa de um comercial forte, estruturado, se você quer ter previsibilidade e lucro no seu negócio. Ao meu lado, meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, Yuri, tudo bem? Você que está em casa assistindo mais um podcast Faixa Preta. A gente vai falar muito de como é que você usa um gatilho mental, que é a história durante o seu sistema de vendas. Quando a gente fala, Yuri, de sistema de vendas, é completo. Desde o cliente chegar pela primeira vez no seu site, no teu Instagram, tudo isso influencia na venda, né? Eu estava até, Yuri, escrevendo sobre a parte do sol, que é o sol que a gente trabalha é a criação de autoridade percebida, audiência e posicionamento. Isso ajuda muito a vender. É muito mais fácil você vender um Apple, um iPhone, do que um outro celular Xing Ling, por exemplo. Só que a Apple, ela construiu a autoridade dela. E olha que interessante, o Yuri, o Steve Jobs contava muita história. Era um cara que comentava, fazia o storytelling de como ele chegou, por exemplo, ao iPhone. Né? Quando ele ia lançar o iPhone, ele contava a história de como é que ele chegou até essa solução antes de mostrar o iPhone. Então, o SOL, que é esse protocolo, geração de autoridade percebida e audiência, entra muita história. Entra muita história do Yuri, entra a minha história, entra a história da empresa, entra histórias que a gente já teve com o cliente. Também a gente tem nos nossos pitches de venda, quando a gente quer fazer venda, também tem anúncios, ou seja, a história é um artifício que várias pessoas, até Jesus Cristo, utilizavam através de histórias para prender a atenção das pessoas, para convencer as pessoas de um ponto. E história, o Yuri, tem uma coisa incrível que é muito difícil ser humano não querer ouvir uma história. Quando você fala, olha, vou te contar uma história, a pessoa presta atenção. O ser humano adora história. Eu fiz até um Reels, né, que estourou, né, foi de 15 vezes, 20 vezes mais do que eu tenho normalmente de visualização, e eu falei, olha, vou te contar uma história. Comecei assim o Reels. Eu sabia que ia viralizar, porque esse é um excelente gancho, né? E aí eu conto lá uma história, a pessoa... Eu vi a retenção, Yuri, o vídeo tem 60 segundos, a retenção média de mais de 20 mil pessoas assistindo isso em um pouco mais de 24 horas, cara, deu 36 segundos. Ou seja, a maioria assistiu mais 50%, esse média assistiu 50%, né? Porque prende, né? Então você vai usar a história da tua empresa, sua pessoal, para conseguir vender mais. Até em evento, tem vários momentos que você dá para inserir história aí no seu processo comercial. Perfeito. E só para contextualizar vocês, né, por que história vende, né? Por que uma história ela tem o poder de conectar, tem o poder de chamar a atenção da pessoa, como o Vini falou, tem o poder de fazer a pessoa prestar atenção em você? Porque desde quando nós nascemos, nós fomos ensinados através de história. Você escutou história de seus pais, história da sua mãe, história da sua avó, história do seu irmão, história do seu tio, ou seja, você cresceu ouvindo histórias. E histórias vendem por causa disso. O que faz um processo de vendas ser mais impactante é
a história que você insere dentro do processo de vendas. Se você parar para ver os filmes que ganham Oscar, os filmes que são indicados a Grammy, Grammy Música, né? Os filmes que são indicados a Oscar, eles são os filmes que contam uma melhor história. É claro que tem que ser uma história verdadeira. Então, quando você está no processo de vendas, tem que ser uma história real. Tem que ser uma história, de fato, que tem uma comprovação. E não só falar. Quanto mais você prova aquela história que você está contando, mais forte aquela história fica. Às vezes, quando as pessoas vão te contar uma história, muitas vezes a pessoa, nossa, lá vem a pessoa contar a historinha. Lá vem ela contar mentira. Por quê? Porque muita gente conta mentira através da história. Mas quando você conta uma boa história, com uma boa narrativa, e você traz a verdade, uma comprovação daquela história que você está contando, automaticamente aquilo chama a atenção do seu cliente e aquilo fica impactante. E história chama atenção. Então, por isso que no processo de vendas você precisa inserir a sua história, a história da sua empresa, a história do seu negócio, para que você possa conseguir fazer um processo mais tranquilo. Então, Vini, quando eu estou fazendo o processo, quando eu estou fazendo o call de vendas, né, do programa de aceleração, eu conto a história da Full Sales. Eu conto como foi, como nasceu a Full Sales lá atrás. Eu conto a história do produto, como nasceu o produto, depois que a empresa nasceu. Eu conto a história de como a gente se conecta. E eu conto a história do faturamento desse primeiro ano de Full Sales. E isso tudo vira uma narrativa de vendas. Né? Porque isso chama a atenção do cliente. Né? Porque o cliente, no final, ele quer saber, cara, como é que a Full Sales nasceu? A maioria das pessoas elas querem saber, cara, como é que a Full Sales começou a existir? Muita gente não sabe. Prende atenção, né, Yuri? Mas convence também. Já ouvi, assim, de mentores meus, e eu sei que a verdade hoje em dia é que você pode discordar de fatos, mas você não consegue discordar de histórias. A história bem contada, a gente toma como verdade, porque alguém inventaria uma história, quando você conta com detalhes, você não passa de nenhum momento uma desconfiança, porque quando você é específico naquilo, você passa a verdade, você passa detalhe. Então, ela prende atenção e ela convence. E aí, olha o interessante onde a gente usa história, Yuri. Né? Desde o processo Full Sales, para quem conhece a gente há mais tempo, a gente é um processo único de vendas. Por que Full Sales? Porque é de ponta a ponta, ou seja, desde o conteúdo, que não é nem um anúncio ainda que a pessoa assiste sobre a gente, ou alguém falando sobre a gente, já começa um processo de vendas. Já existe essa jornada de vendas. E a gente mapeia tudo isso para que a gente tenha o resultado que a gente teve, que foi expressivo, foi 8,6 milhões no primeiro ano e 10 milhões em um ano e 15 dias, né? Então, assim, empresas como a G4 bateram isso no primeiro ano com investimentos, a gente veio de muito menos, porque a gente coordenou bem todas essas etapas de venda. E aí, quando a gente, por exemplo, esse Rios que eu gravei, esse Rios é uma peça, quebra-cabeça da Full Sales, que eu conto a minha história pessoal, mas a pessoa nem sabe, né, que um dia ela vai querer comprar algo de mim. E lá naquele Rios que eu conto a história, que eu falei que viralizou um pouquinho, né, você é muito mais experiente que eu em viralizar, mas eu dei um seeding. O que é um seeding? É uma semeadura da minha empresa. Eu usei uma frase durante esse Rios inteiro falando desse espaço aqui, né, a história de como é que eu cheguei nesse apartamento. Para quem não sabe, eu tinha um apartamento super bacana, com a vista linda para a praia, só que era muito longe. E aí eu falei, olha, vou te comentar uma história. Tinha um rio, tinha um lago que separava você e o mar. Um campo de golfe, um lago, uma reserva ecológica e a praia, mas uma vista linda. Se você quiser seguir lá, eu sou Vinícius Sá, você vai ver qual é esse rio que eu estava falando. E eu comecei o vídeo, vou te contar a história de como eu saí desse apartamento para esse apartamento aqui. Aí comecei a contar a história. E aí, no meio do vídeo, aproveitando essa retenção, essa atenção, eu falei, olha, esse espaço aqui é muito interessante para eu fazer os meus day mentorings da minha empresa Full Sales System, uma empresa de estruturação de processo comercial. Ou seja, aquela semente pode ficar na cabeça de um cliente ideal. Vários médicos, vários advogados, até que vieram através da Roberta, viram, esse cara aqui, ele tem uma empresa que um dia pode me ajudar. E aí a história começa antes mesmo, que a gente falou em outro podcast, uma pré-suasão, não é uma persuasão, uma pré-suasão. Ele já criou um conceito de mim só vendo esse Rios, né? Uhum. E esse Rios, ele está dentro do sol. O que é o sol? A construção de audiência direcionada e de autoridade percebida. Sem querer vender nada, sem chamar a pessoa para nada. E aí sim, depois desse sol,
que vem no nosso processo sistema da Full Sales? Vem a parte de anúncio, que pega uma pessoa da internet e joga para um funil. E esse anúncio, sim, também tem muitas vezes história. O Matuta, né, que é nosso nerd dos funis, ele é muito bom de começar anúncio por história. Olha, vou te contar uma coisa, vou te contar uma história. Eu tinha um amigo, cara, ele começa a contar a história e a história prende. Verdade. E aí prendeu a pessoa e ela se convenceu, né? Porque o anúncio do Matuta dão tanto resultado, porque ele usa muita história, né? Durante esses anúncios. E aí vem, né, para o funil de vendas. O nosso funil principal, um dos funis principais, eles têm história. Eu paro assim, olha, deixa eu te mostrar como eu te ajudo, mas deixa eu contar a minha história, como é que foi criada essa empresa. E aí conto a história de novo. E agora, aí depois dos funis, o que a gente tem, Yuri? Pré-vendas. Pré-vendas, se o SDR estiver no telefone com a pessoa, vai contar a história de terceiros. Vai contar até a própria história, muitas vezes, né? De como é que começou a trabalhar com a Full Sales, né? Que a pessoa, às vezes, admira a empresa de vocês. E aí o SDR pode contar uma história. E ele pode contar a história de terceiros, de clientes que, assim que nem a pessoa com quem ele está falando, conheceram a gente e hoje já tem tal sucesso. E aí vem a parte de vendas, como você bem citou, que você pode... Olha que interessante, Yuri. O nosso template de apresentação, porque a gente ajuda empresas a criarem uma apresentação forte, né, uma apresentação que tem uma alta performance, e ele começa pela empresa. E o protocolo principal, Yuri, é contar, falar sobre a empresa através da história da empresa, da linha do tempo da empresa. Então, o que aconteceu em 2017, 2018, os marcos que essa empresa conquistou, e como ela começou, o problema que ela teve, a gente coloca sempre uma história do herói, que tem altos e baixos, história sempre para cima, não convence ou não chama tanta atenção, mas a história com altos e baixos, com desafios que a pessoa superou, que ela teve um estado eureka, que ela descobriu, cara, é por isso que esse mercado pode ter conserto. Aí sim, depois desse vale, ela entra em ascensão. E vários clientes nossos têm essa história inicial. E a gente propõe todo cliente novo, a gente instrui como é que é a apresentação de vendas. E por curiosidade, é uma história que você tem contado à sua empresa. Total. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas histórias que a gente usa no nosso processo de vendas, tá? Pelo menos, eu uso nas minhas calls, quando eu faço. Como o Vini falou, o nosso modelo de apresentação comercial tem aqui uma aula sobre isso. Tem um podcast sobre isso, não tem? Tem, né? Se você voltar mais atrás aí, não sei qual o número exatamente, mas tem um podcast sobre apresentação comercial. Mas legal. Quando nós... a nossa apresentação comercial, que é o nosso modelo de fechamento de vendas em call, em uma só ligação, ou no máximo em duas, dependendo do valor do produto, começa apresentando a empresa, depois apresenta o método e depois apresenta o produto. Tá? Então, é como se eu fizesse um caminho com o cliente. Primeiro, a gente apresenta a empresa. Quando eu apresento a empresa, eu já conto uma história. Tá? Então, tem um slide lá da Full Sales e eu falo, olha, nós somos a Full Sales System, uma empresa que nasceu ali em agosto de 2023, por a gente enxergar com a ideia, eu falo com a ideia primeiramente do meu sócio Vinícius, que é um dos sócios fundadores, onde ele fez uma palestra, e nessa palestra as pessoas ficaram impressionadas com ele. Eu estou resumindo a história, contando bem rápido aqui. As pessoas ficaram impressionadas com ele, quando ele desceu do palco, todo mundo chamou ele me chamou para fazer sociedade, eu não queria, ele ficou me convencendo durante 3 dias de evento, e aí nasce a Full Sales System, e hoje a Full Sales System, depois de quase um pouco mais de um ano, é uma empresa que nós batemos 8,6 milhões no primeiro ano de existência, sem nenhum investimento, sem nenhum aporte financeiro e sem nenhum sócio famoso. E hoje, aí eu passo para o próximo slide, e hoje nós ajudamos pessoas como você a estruturarem processos e estratégias comerciais para que eles possam ter mais previsibilidade, lucro e escala. Então, nesse momento, eu já causo um efeito uau. Por quê? A pessoa fala assim, caraca, que legal. Eles têm 1 ano de existência e, já geraram faturamento de 8,6 milhões. Em 1 ano e em 1 mês, geraram mais de 10 milhões. Isso causa um efeito uau para quem está lá. Depois eu vou para o método. Né? Então, eu conto a história do método. Então, eu trago o Vini para a mesa, que o Vini foi a pessoa que mais implementou a estruturação comercial durante 10 anos no negócio dele, onde eu conto para ele a história ali do Vini, onde ele passou por um problema
né, do Facebook, né, que da noite para o dia o Facebook cortou o tráfego dele, ele teve que executar estratégias e processos comerciais para que ele possa ter, e aí, através disso, ele chegou no método, que é o método hoje da Full Sales, que é o sistema Full Sales, né? Funil de RH forte, estratégias comerciais e processos comerciais, um bom time de vendas, um bom time de pré-vendas, funis comerciais mais funis de marketing e produtos e ofertas de alto valor. E depois eu conto a história também, quando eu viro ali na hora quando eu apresento a Full Sales, né, quando eu apresento o produto, eu conto uma história que foi uma situação que aconteceu, que foi legal, que eu conto basicamente, cara, eu estava numa call de vendas e quando chegou na hora do preço, eu estava preparado para contornar todas as objeções do cliente e o cliente disse sim para mim de cara. E ali a minha tela bugou, deu tela azul, não entendi, porque normal é o cliente dar objeção. E eu fiz todo o processo de vendas para ele. No final, eu perguntei para ele por que ele comprou meu produto e ele me disse que ele não tinha comprado meu produto. Que o que ele tinha comprado é tempo, aceleração e atalho. Que para que ele ia executar os processos do zero se ele já tinha os nossos que já estavam validados pelo resultado que nós tivemos. Então, conta essa história. Quando eu conto essa história, Vini, e é legal que quando eu trago essas histórias para a mesa, dentro do processo de vendas, algumas coisas interessantes acontecem. A primeira coisa que acontece é que eu prendo a atenção do cliente. Porque todas as vezes que eu vou começar a história, eu falo que eu vou começar uma história. Isso é uma sacada, hein? Então, assim, eu falo, cara, deixa eu contar para você a história da Fuceiro. Deixa eu contar para você a história do método. Presta atenção. Deixa eu contar para você. Deixa eu te contar uma história que aconteceu numa call de vendas. Então, eu sempre falo para o cliente, eu aviso que vem uma história. Por quê? É muito engraçado que quando você está num treinamento e você fala assim, deixa eu te contar uma história, quem estava desatento, presta atenção. A pessoa ela podia estar ali voando, opa, história. Então, ela conecta novamente com você. Então, no processo de vendas, eu vou contando histórias o tempo todo. Eu comunico para o cliente que eu vou contar uma história antes de entrar na história. E é legal que, primeiro, eu chamo a atenção do cliente, então ele presta mais atenção no que eu quero contar, e eu preciso que ele preste atenção na minha história, porque a minha história está ligada com o processo de vendas. E a segunda coisa que acontece é que eu causo efeitual no cliente, porque a minha história está 100% voltada para uma narrativa de vendas. Sabe? E aí eu te pergunto, quais são as histórias que você pode inserir no teu processo de vendas que vai compor uma narrativa de vendas que vai vender uma ideia para o seu cliente? Porque, Vini, quando você está vendendo um produto para o cliente, antes do produto, você está vendendo uma ideia. Sim. Tem um caminho que eu gosto muito, que é, primeiro o cliente compra você, depois o cliente compra uma ideia e depois ele compra um produto. Eu nunca parei para pensar, mas eu estou pensando agora, se tu parar para ver a nossa apresentação de vendas, é isso. Compra a gente, compra uma ideia e compra um produto. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, agora caiu essa ficha. Empresa, método e produto, que é como você destrinchou. Você, né? A ideia, que é o método, e depois o produto. É perfeito, cara. Exatamente. E aí, quando você faz o cliente acreditar numa ideia, é quando ele acredita num produto. E a ideia e a história faz parte de uma ideia. Então, por isso que é muito importante você destrinchar quais são as histórias que você tem sobre a tua empresa, sobre o teu produto, sobre o seu serviço, entender quais são relevantes para o processo de vendas. Porque tem história que é ruim. Por quê, né, Vini? Não é qualquer história. Vou pegar essa história que é aleatória e vou inserir. Às vezes, tu enfia uma história errada aí que tu vai causar uma objeção na cabeça do cliente. Porque, Vini, essa foi engraçada. Tem muito vendedor que cria objeção na cabeça do cliente. Olha só que interessante. Eu estava para comprar um mastermind que nós fizemos parte, e aí eu estava em negociação com o vendedor, e aí eu estava conversando com ele, e aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu quero isso, eu estava negociando com ele, eu falei, cara, eu entro, mas eu quero isso, isso e isso. Aí ele virou e falou assim, cara, isso aí eu não posso, porque eu não sei por que motivo fulano só deu isso para uma pessoa. Aí cara, eu mandei um áudio exatamente assim, rapaz, aí tu complicou, porque tu acabou de criar uma objeção na minha cabeça.
Por que uns podem e outros não? Eu sei que ele acabou com a venda dele, o mentor teve que me ligar para quebrar a minha objeção. Ou seja, muitas vezes, cuidado com a história que você conta, porque a história que você conta pode criar uma objeção na mente do seu cliente. Então, não é você pegar qualquer história aleatória, inserir, enfiar o negócio ali e tá tudo certo. Não. Tem que saber qual história você vai contar. Então, o que eu falo para você? Mapeie quais são as suas histórias interessantes de serem contadas no seu processo de vendas, né, Vini? Não só no processo de vendas, mas também no processo de pré-vendas, no processo de marketing, no processo funil, de anúncio, no processo de funil, né? Em todo o seu processo, no processo social selling, em todo o seu processo. Por que o social selling, por exemplo, de carrossel dá muito certo? Porque é uma história. A pessoa ela fica passando carrossel para ver qual é a história. E ali é um processo de vendas, porque muitas vezes a pessoa acredita que a venda é só na hora da call. Não, a venda acontece antes. As histórias que você conta antes determina na hora o que vai acontecer na call também. A história dá um insumo muito importante para o ser humano, que é a procedência. Por exemplo, quando você vai comprar um vinho, um queijo, aí, e muita marca já fez isso, tá? Eu lembro de uma marca até de bolsa, esse case lá atrás, quando eu estudava marketing no começo, né? 2016, 2017, eu vi uma bolsa, cara, que eles contaram a história da bolsa. Era uma bolsa de couro que foi vendida a 400 euros. A maioria das bolsas de couro era 60 euros, 100 euros. E aí vendeu a 400 euros, por quê? Porque contou a história primeiro, né? Porque a história, ela traz a procedência. E quando a gente tem até um funil, né? Por exemplo, a gente tem um funil de educação, que é um funil de vendas também. A gente tem nosso cliente indo e muitas pessoas que querem se tornar cliente mais avançado também vão, que é a nossa imersão. A gente conta a história no começo do evento, para as pessoas se conectarem, para elas verem a procedência, para elas acreditarem numa ideia. Então, a história você tem que estar incluindo em várias etapas, né? E tem o framework de história, que é a história do herói, que você pode pesquisar aí, a gente recomenda que você utilize esse tipo de história, e até o webinário, Yuri, que vai sair hoje, que é um webinário que mostra toda essa nossa trajetória, né? Não sei se o pessoal vai colocar o link aqui na descrição para você se inscrever, a gente faz o webinário de tempos em tempos, tá? Então fica ligado, mas eu começo também contando a história da empresa, porque é muito importante. E, cara, pode parecer um negócio chato, Yuri, mas as pessoas param para escutar. E total. Você convence elas de que você é uma pessoa, às vezes, que nem elas, que passaram por dificuldade. E você mostra que você não veio do nada. Aí a pessoa se convence que você é uma pessoa íntegra, se convence de que a sua procedência faz sentido, e aí checa aquela parte muito importante da venda, que é a pessoa acreditar em você. E primeiro em você do que na tua ideia. Por isso que até na imersão a gente não deixa contar a história no final do evento. Não, a gente começa contando a nossa história. Até para quem já conhece a nossa história, cara, eu lembro de um mentor que eu tinha, né, de fórmula de lançamento, vou até te citar para o pessoal saber quem é, e eu assisti da história dele todas as vezes, 10 vezes que eu assisti a história do cara, porque eu já tinha ouvido a história, mas eu gostava daquela história, aquela história me convencia, aquela história me conectava. E você, como fundador da empresa, você tem que contar a história também. A tua apresentação de vendas tem que ter a história da tua empresa, a procedência dela. E, claro, você pode quebrar objeções quando a gente fala a história de terceiros. A história não precisa ser tua. Você pode usar a história de terceiros para convencer um ponto. Isso na venda, isso é um argumento de venda catalogado, Yuri. Argumento, tem vários argumentos por trás dos panos, comparação, história de terceiros. E a história de terceiros, às vezes, é para quebrar uma objeção de maneira indireta. Fala assim, João, você que está com esse receio, você que é advogado, cara, eu também atendi um advogado outro dia. E esse advogado disse o seguinte, que é, por exemplo, o que você disse, né? Olha, eu não estou comprando o seu produto, eu estou comprando o tempo que ele vai me trazer. E aí a pessoa pensa assim, cara, que legal a história e eu acho que eu me conecto com essa história. Tá? E aí sim você consegue muitas vezes romper a objeção com a história de terceiro sem confrontar diretamente essa objeção. Sem você falar você está errado. Não, você está dando uma outra perspectiva para e ela agir. E a gente tem dentro, Yuri, do nosso sistema Full Sales, cara, depois da pessoa comprar, tem toda uma jornada. É só o começo da vida do cliente.
A gente faz muitas coisas bem, tá? Deixando modéstia à parte, mas a parte de esteira de LTV nossa que a gente tem, ela é muito inteligente. A gente continua contando história para esse cliente, para ele continuar comprando. Cara, tem empresas, cara, que já investiram 350 mil reais com a gente, 400 mil reais com a gente. Só que, claro, com resultado, né? Quando você gera resultado, você vai, porque a empresa confia em você e ela vai recomprando. Não comprou um produto só desse valor, mas comprou vários produtos, foi tendo resultado e foi comprando vários produtos. Você continua se conectando com essas pessoas através de história. Você continua no seu programa, lidar com clientes, você continua contando a sua história para você ainda continuar essa conexão, porque a venda não termina na primeira vez que o cliente passa o cartão. Isso é só o começo, às vezes, da relação. Não é o começo do começo, mas às vezes é um começo de uma nova fase. Porque tem a fase de namoro, né? Todo cliente tem, boa parte dos seus clientes, né? Eu vou dar o exemplo do Luiz Filho. Luiz Filho é um cara que estava em setembro, né? Curtia muito o nosso conteúdo, curtia muita gente e não tinha se tornado cliente. Aí ele mandou o Lucas Mike. O Lucas Mike foi lá e comprou, né? Foi lá e comprou, foi até uma venda difícil, né? Com objeções, mas foi lá e comprou. E aí contou para o Luiz Filho, cara, o Luiz Filho foi perguntar para ele, e aí, Lucas, depois de um mês, cara, os caras são mesmo bons? E aí o Lucas, cara, tu não tem noção. De fora é muito diferente que de dentro aqui, você vê que os caras têm tudo. E aí, esse cara foi lá, né? Tipo, em setembro, indicou o Lucas Mike, fechou em outubro, e aí ele veio adquirir em fevereiro. Ou seja, cara, a jornada do cliente conhece a gente, a fã da gente em setembro, às vezes só combina numa venda em fevereiro. E é um cara que entrou, indicou antes de entrar, e continua indicando e continua recomprando aí da gente, né? Então, essa relação com o teu cliente tem duas grandes etapas. Até se virar cliente, e ela não finaliza aí, ela começa uma nova etapa do teu cliente estar sendo atendido aí pela sua empresa. Cara, tu falou histórias de terceiro, eu quero voltar porque esse ponto aí é muito importante. O que mais vende? O que ajuda muito que todo o processo de vendas não pode faltar de forma nenhuma? Prova. Você tem que provar para o cliente o seu método. Tipo assim, você fala assim, Uri, o que não pode faltar nem ferrando? Prova. Não pode faltar. Agora, o que é prova? Prova vem através de quê? Vem através de um print, vem através de uma imagem, mas vem através também de um depoimento, muitas vezes. De um depoimento de um cliente escrevendo o resultado que ele teve, de um depoimento do cliente falando no vídeo o resultado que ele teve. Quando eu falo de eu estou falando de quê? De história. A pessoa está contando como foi a história dela com a gente. Ou seja, prova é história. Entende? Exatamente. Então, quando você insere uma prova, você está contando uma história que vem de terceiro. E o que é top demais? Que a pessoa... Vamos supor que eu estou vendendo uma mentoria, uma consultoria, um programa de aceleração, uma estética, uma cirurgia plástica, um processo de advocacia... Dependente. Eu estou vendendo para o Vini. Eu venho e coloco, eu trago a história que o Vini teve, do resultado que ele teve com a gente. Mas não só falo, eu boto o vídeo do Vini falando. O que acontece nesse momento? Eu estou provando para o cliente do meu método, ele falando o resultado que ele teve. Agora, quer ficar mais forte ainda? Vamos supor que você está vendendo para um médico. Você pega o depoimento de um outro médico que teve o resultado com o seu método, que aquele médico quer alcançar, e você bota aquele médico para falar. O que acontece? Identificação. A história fica forte. Porque ele olha e fala assim, caramba, é uma outra pessoa que não é o dono do negócio, que está falando do resultado que ele teve implementando o método dessa empresa. Fica muito mais forte. Porque uma coisa sou eu ou o Vinícius falar, ou o Matuta falar. A gente é dono da empresa. É complicado até numa call de vendas, eu até brinco, quando eu estou numa call de vendas, que eu falo, cara, eu acredito no que eu entrego. E você vai ter resultado com o que eu entrego se você
implementar. Eu até brinco com o cliente e falo assim, eu sei que é chover no molhado, porque eu sou o dono da empresa. Mas, cara, eu vou botar outras pessoas para falar. Não sou eu falando. Ou seja, quando você fala do seu próprio método, da sua própria empresa, do seu próprio negócio, a pessoa muitas vezes confia, porque fala assim, é ele que está falando. Agora, quando você bota um terceiro para falar, que aí entra o que o Vini falou, histórias de terceiro, pronto. E ainda é mais forte se as histórias de terceiro é a sua história, porque aí causa identificação. Então, muito comum, às vezes, por exemplo, uma agência. Tem alguém de agência dentro do programa de aceleração? Tem. A gente usa muito isso, né? Muitas vezes o time comercial vai lá e fala, gente, mandando mensagem no grupo. Tem alguém, esse dia mandar lá, tem alguém de agência de brinde no programa de aceleração? Tem. Tem como pegar o depoimento dele? Tem, toma. Ou seja, ele entra na call de vendas municiado com o depoimento de uma pessoa que identifica com ele, que tem o mesmo negócio que ele tem. Então, esse é que é o grande pulo do gato, sabe? Você pegar histórias de terceiro. Então, pode ser contada, pode ser através de print, pode ser através de vídeo. Mas Yuri, eu não tenho nenhum print. Eu posso só contar? Pode, não tem problema. Porém, não vai ficar tão forte quanto se você tiver uma prova. E mais forte ainda se for a pessoa falando. Então, o mais poderoso é isso. A pessoa falando e que seja uma pessoa que tenha o mesmo negócio do que a pessoa que você está vendendo. Aí, meu amigo, você matou a charada e, cara, se tu fez o processo de vendas bem feito com uma prova dessa matadora, a venda é tua. Olha que interessante, Yuri. Em categorias de prova, a prova que tem a história é a prova mais contundente. Uhum. E aí, né, a gente tem aqui, acho que a gente já fica até bobo, né, na hora de pedir depoimento, porque existe uma maneira de você pedir depoimento. Sabia que a maneira que você pede depoimento tem que ser o que você pensou de objeção para comprar da gente. A pessoa fala a objeção que ela pensou, o processo de compra dela, a gente pede através de história, cara, o que você pensou e cogitou antes de comprar? E depois que você comprou, o que você sentiu? Ou seja, tem uma ordem cronológica, né? E às vezes pede para contar a história, pô, como é que estava sendo o teu negócio e tudo mais, como é que você ficou receoso para adquirir, como é que foi esse processo, você depois de adquirir, o que aconteceu, ou seja, conta a tua história. E é interessante que uma história que tem altos e baixos, tem confrontos internos, é uma história que conecta, porque a gente é ser humano, cara, a gente não é perfeito, não é máquina, sabe? Então, é interessante que a pessoa mostre as preocupações dela e mostrou que ela venceu essas preocupações. Então, tem cliente que às vezes, cara, lá na empresa de fração imobiliária, tinha depoimento que amava, cara, que o pessoal falava assim, cara, eu achei que, pô, essa parada era golpe, era coisa de picareta, mas quando eu vi o detalhe que tinha, quando eu fui recebendo atendimento, quando eu vi aquela apresentação, quando eu adquiri, mas ainda com o pezinho atrás, mas me passaram muita confiança, depois eu recebi o contato de pós-venda, depois eu recebi uma carta em casa, depois eu fui vendo, cara, tem vários vídeos de pessoas que já utilizaram, ou seja, uma história com confrontos, uma história com altos e baixos, uma história com superação, né? E quando você coloca, né, depoimentos, muitas vezes, colocar depoimentos gravando estudo de caso e uma pessoa faz um bom roteiro, né? Tem histórias que a pessoa quase chora, né? Que, pô, essa era a minha última esperança, pô, eu não acreditava mais, e eu enfrentei mais uma vez, depois de enfrentar, eu venci tudo isso, hoje eu consigo falar do meu caso. Tudo isso tem muito mais impacto do que só um print, ou dizendo, entrei para Full Sales, faturava 250 mil, estou vendendo 500 mil. É legal, é ótimo, uma prova muito boa. Mas se contasse essa narrativa de, cara, estava faturando 200... uma prova muito foda que a gente tem é do Enoch, né? Enoch, ele foi num desafio, né, que a gente fez, fechamento em call, que a gente ficou às 4h30 por dia ao vivo, né, Yuri? Loucura. Loucura, ainda mais que a gente quer repetir. 5 dias, 4h30, e a gente está com saudade disso aí, né? Mas inclusive, não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas assim, vá nas minhas redes sociais, Yuri Barbosa Oficial, na do Vini, eu sou o Vinícius de Sá, não é isso? @ eu sou e aí, talvez, olhe os nossos stories, que talvez o desafio esteja sendo vendido, desafio, fechamento em call. Isso aí, cara. E aí o Enoch entrou no último dia, né? Que a gente começou a chamar cliente, né? Entra ao vivo aí para contar. Os caras vão, né?
Nós contou aquela história, cara, eu estava desesperado, a gente sabia que ia fazer, ia quebrar, eu estava assistindo vocês do celular indo de carro para Brasília, quando eu vi vocês, eu falei eu cutuquei meu irmão e falei assim, cara, são esses caras que vão mudar a nossa vida. Entrou na call com o Yuri, deu 1 milhão de objeções, 1 trilhão de objeções, falou que não ia fechar de jeito nenhum, de jeito nenhum. A Yuri, né, com a habilidade dele, foi quebrando objeção, quebrando objeção, até os caras falaram, cara, tá bom, vamos dar esse voto de fé, vamos fazer. No último segundo, foi a hora de call aí, porque os caras realmente tinham um prejuízo para pagar. E os caras entraram, né, estavam faturando, não sei, muito pouco, uns 60 mil, era um negócio desse, era muito pouco para o tamanho deles. E aí, cara, 4 semanas, 500 mil de venda. Ele falando assim ao vivo, né, e narrando essa história, cara, o pessoal lá ficou louco. E esse é um depoimento que a gente roda aí no nosso marketing, porque a gente sabe que é uma história importante, é uma história verídica, uma história com altos e baixos, com confrontos internos, com desafios filosóficos, existenciais, né? De confiar novamente e tudo mais. Então, a história, cara, ela entra também no depoimento. Total. E você utiliza histórias para conseguir vender o tempo todo. Esse é que é o grande lance, né, Vini? Porque a história conecta demais. Conecta demais. Antes da gente continuar o assunto, fazer uma pausa aqui. Vini, o que a gente vai dar aí para essa galera que está até agora assistindo a gente? Massa, se você quer essas técnicas que a gente utiliza, você quer ampliar em processos comerciais, você quer entender dimensionamento a fundo, como é que você pode ter tudo isso para a sua empresa, aperta agora no primeiro, segundo link da descrição para você conseguir ter acesso a uma ferramenta muito importante para empresário. Essa ferramenta é o Diagnóstico 360 Comercial da Full-Sales, onde a gente vai ter um especialista olhando o seu negócio, vai te dar um diagnóstico do teu cenário, vai identificar gargalos, e te dar um dimensionamento e plano de ação, para que você possa, assim, ter mais faturamento, mais lucro e mais previsibilidade. E se no final ele entender junto com você que há alguma das soluções da função de treinamento, implementação comercial, processos, consultoria, faz sentido para você, ele vai apresentar para você cogitar com outras possibilidades que você tem aí, tá? Então, primeiro link da descrição, Diagnóstico 360 Comercial, Full Sales System, tá? E Yuri, cara, esse podcast, cara, tá muito bom. A gente falou muito de gatilho mental, de persuasão e persuasão, tá? Na última vez. E lembra que a gente falou muito do gatilho mental da história, um dos principais, né? Tá? Quando eu treino até Hunter, olha que interessante, prospecção, eu grifo lá história. Até na prospecção você utiliza história para convencer o cliente. Storytelling é muito poderoso aí para você construir marca, para você gerar venda, para você gerar credibilidade aí para a sua audiência também. Olha como é que é forte, né? Tem uma... Cara, eu não sei exatamente a história, mas tem um copy nos Estados Unidos, um rapaz dos Estados Unidos, que ele conseguiu convencer as pessoas e ganhou milhões vendendo, sabe o quê? O quê? Pedra. Pedra? Ele pegou uma pedra, ele construiu uma história em torno da pedra, mas não é pedra assim, não é pedra de topázio, não, é pedra, aquela pedra que você pega assim na rua. Mas ele construiu uma história em cima de uma pedra e ele vendeu milhões com uma história, contando uma história sobre uma pedra. Você tem noção? O poder que a história tem de fazer você vender mais? Aí eu te pergunto, puxou quais são as tuas histórias? Beleza. Agora, dessas que você puxou, quais são ou qual é a história que, se fosse você contando para você mesmo, convenceria você a comprar o seu produto ou o seu serviço? Tipo, exatamente. Eu tô sentado e eu gostaria que a pessoa contasse essa história para mim, porque essa história me convenceria a comprar o meu produto. Olha que interessante. A carta de vendas, 2 bilhões de dólares, Yuri. Nunca nenhuma outra carta de vendas bateu o resultado dessa. Ela ficou 20 anos rodando. É uma história do Wall Street Journal, que conta a história de 2 homens. E conta a história desses 2 homens que se conheciam
e eles moravam juntos, estudavam no mesmo colégio, só que passaram anos, né, 20, 25 anos, os dois estavam bem de vida, mas um era gerente de uma empresa, tinha uma vida confortável, o outro era um dono do conglomerado de indústrias que essa empresa representava. E qual que era a diferença entre eles? Conhecimento. Um deles se aprofundou em ter conhecimento e outro não. Por isso que você deve adquirir e ler o Wall Street Journal para ter conhecimento. E essa carta de vendas foi incrível, cara. Porque nenhuma em 20 anos conseguiu bater o resultado dessa aí. Porque nos Estados Unidos o Direct Response Marketing, que é marketing resposta direta, ele é muito forte. Ou seja, as pessoas mandam 1000 cartas para o endereço. Quantas dessas cartas geram assinaturas de jornal? E a história se provou até hoje. Cara, as cartas mais poderosas são feitas de história. Que louco, né? Como para ver o poder de convencimento que tem uma história. Cara, isso é muito louco. Então, esse é o poder de uma boa história inserida dentro de um processo de vendas e um processo de marketing e um processo de pré-vendas. Vini, estou satisfeito. Acho que a gente já entregou já o que a missão está cumprida. Muito obrigado para você que esteve até aqui com a gente. Não esqueça de curtir, comentar, interagir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Toda terça-feira, às 20h30, tem podcast Comercial Faixa Preta. E eu tenho certeza que você conhece alguém que quer. Então, vai lá, divulga. Nos siga na rede social também. A minha é Yuri Barbosa Oficial. A do Vinícius é Eu Sou Vinícius de Sá. E da Full Sales System é Full Sales System. Vai estar aqui embaixo as redes sociais também, para que você possa seguir a gente. A gente sempre está postando conteúdos para ajudar você e contribuir com o seu nível de faixa. E não esqueça que muitas vezes você não precisa de mais marketing, que você precisa de um comercial forte e estruturado no seu negócio para que você tenha mais previsibilidade, lucro e escala. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui até agora. Um beijo para você, um abraço e cuida e até semana que vem. Tchau, tchau.